Olá, irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Seja bem-vindo para este vídeo aqui do nosso canal no YouTube ou então pelas outras redes sociais que você acompanha. Que neste momento de oração, ao acolher a palavra de Deus, você possa entregar a Ele o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar este nosso dia em tuas mãos. Que para as nossas lutas o Senhor nos conceda a força e para as nossas alegrias que o Senhor nos dê a paz e a serenidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ele está falando para os discípulos a respeito da sua volta gloriosa. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus vive a sua ascensão ao céu. E lá está à direita do Pai. E é de lá que ele voltará, como nós rezamos no creio, para julgar vivos e mortos. E nesse julgamento ele também estabelecerá o seu reinado definitivamente. O Senhor será tudo em todos. Ele envolverá tudo o que existe de sua glória. E o seu reino não terá fim. Todas as coisas serão transformadas. Meus irmãos, a este acontecimento, teologicamente, nós chamamos de parousia, a volta de Cristo como Senhor e Rei do Universo. Também, e muito mais popularmente, nós chamamos isso de o final dos tempos, o final do mundo. E quando esse assunto aparece, a primeira pergunta que brota no coração, tanto dos discípulos como nós ouvimos na palavra, quanto no nosso, é: quando isso vai acontecer? E é nesse contexto que a gente consegue compreender este trecho do Evangelho. Porque ali está no coração dos discípulos e permeando toda a conversa essa pergunta: quando é que Jesus vai voltar? Quando é que essas coisas maravilhosas vão acontecer, mas que ao mesmo tempo coisas que devem nos levar a uma preocupação? Porque existem dois grupos de pessoas aqui: aqueles que receberão as riquezas do Senhor que vem, e aqueles que serão partidos ao meio, numa palavra de Jesus, para significar a condenação. Na volta de Jesus e no seu julgamento, ou nós seremos salvos, ou nós seremos condenados. É por isso então que o nosso coração precisa estar atento à palavra de Jesus dita neste Evangelho. Porque através de 3 parábolas, Jesus vai nos ajudar a nos preparar para a sua volta gloriosa, para que quando ele voltar, o nosso coração se alegre e não desmaie de pavor, para que o nosso coração faça festa e louvor. A salvação do nosso Deus chegou, e como a igreja nós possamos todos os dias clamar: vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos a sua volta, nós desejamos o seu retorno, e sem jamais ter medo deste acontecimento. Aí, então, olhando para as parábolas, a gente ouve a primeira de Jesus, que é a parábola do ladrão.
na qual ele vai dizer, olha, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficaria preparado. E o ladrão não iria roubar, o ladrão não iria prejudicar aquela família. E aí ele continua dizendo, olha, por isso também vós ficais preparados, porque a hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Com esta parábola, o que Jesus está nos dizendo é, nós não sabemos o dia e a hora. Em outra passagem, Jesus vai dizer, apenas o Pai sabe quando é a hora. Então, meus irmãos, não fiquemos preocupados com o quando isso vai acontecer. Não nos apeguemos a falsas teorias, não nos apeguemos nem mesmo aos acontecimentos, porque às vezes as pessoas ficam assim, ó, quais são os sinais do tempo? Padre, será que agora, por causa de tudo que está acontecendo, que Jesus vai voltar? Calma o teu coração. As coisas ruins que estão acontecendo neste tempo presente não são talvez as maiores e também não são as únicas coisas ruins que a humanidade já enfrentou. Olha toda a história do mundo e veja quantas coisas horríveis já aconteceram. Não são necessariamente os acontecimentos ruins os sinais da volta de Jesus. Por isso, então, nós precisamos estar atentos, não aos acontecimentos exteriores, mas à nossa maneira de viver. O convite de Jesus é: ficai preparados. Se você não sabe o dia, se nós não sabemos a hora em que isso vai acontecer, então nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero estar preparado para o dia em que Jesus voltar, porque eu quero estar com Ele na sua glória. Diante disso, nós compreendemos que o quando que verdadeiramente importa é o hoje. Não o quando Jesus vai voltar, é o hoje. Porque o que nós realmente temos em nossas mãos é o agora. Irmão e irmã, que este evangelho nos ajude a compreender isso. É hoje que se define ou a tua salvação ou a tua condenação. São as sementes que você plantar no dia de hoje que vão te dar tranquilidade para o seu encontro com Jesus. Seja quando ele voltar revestido de glória, ou seja quando a sua vida acabar neste mundo, porque todos nós vamos morrer, e talvez o nosso encontro com ele, se não se der na parousia, se dará no nosso juízo particular. Então nós vamos apresentar para ele as sementes que nós plantarmos hoje. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. É hoje que nós abrimos o nosso coração e olhamos para o futuro e proclamamos: o Senhor virá. Ele não tardará. Nós abrimos o nosso coração e dizemos: no final desta nossa vida nós iremos ao seu encontro. Mas ao olharmos para o futuro, nós não fugimos do presente, ao contrário, nós abraçamos. A nossa fé cristã não nos aliena do hoje, ao contrário, ela nos compromete. Quanto mais profunda é a nossa certeza de que o futuro em Deus acontecerá, muito melhor nós viveremos o nosso presente. Porque isso é a prudência, é ver o que virá, pré-vedere, para aproveitar, saborear e sabiamente viver isso. Por isso que na segunda parábola Jesus apresenta como um modelo para nós que esperamos a sua volta gloriosa um empregado fiel e prudente. Porque a prudência é justamente esta capacidade de ver no fim uma luz para o agora. Eu vejo, vai passar, Cristo voltará, eu irei ao encontro dele. Então eu enraizo agora e vivo fielmente o que o Senhor espera de mim. Prudência e fidelidade. O que é a fidelidade? A fidelidade é você assumir a missão que o Senhor lhe deu. O Evangelho vai falar, olha, o empregado, a quem o Senhor confiou para dar alimento para os outros. Aqui fazendo uma referência, claro, do mandamento ao amor, à ajuda aos necessitados, mas a gente pode trazer isso para tudo aquilo que Deus confiou a nós. O que Deus confiou a você? A tua família? Então você está sendo fiel à sua família, você está sendo fiel a esse cuidado que você tem que dar para a sua casa, a esse cuidado que você tem que dar para os seus, o carinho, a gentileza.
Essas são as sementes que Deus espera. Se você plantar isso na sua casa, você está pronto para a volta de Jesus. Deus te confiou um trabalho. Como que você está vivendo? Está vivendo honestamente? Está sendo justo? Está sendo íntegro? No trabalho da igreja, na sua missão, na paróquia, você está sendo dedicado, zeloso, comprometido? São essas pequenas sementes de cada dia, irmãos, que nos coloca prontos para quando o Senhor voltar. E aí Jesus vai falar, olha, que quando o patrão voltar e encontrar o empregado agindo assim, ele receberá muito mais bens para administrar. É como Jesus dizendo, quando eu voltar, aqueles que eu encontrar em fidelidade serão abençoados pela riqueza da minha glória. Olha essa palavra, irmão. A fidelidade será recompensada. A fidelidade é a semente do bem maior que nós podemos colher no futuro em Deus, na sua glória. Mas bem outra é a sorte daqueles que forem surpreendidos infielmente. E Jesus, ele demonstra isso quando ele conta a terceira parábola, a do empregado mau. Aquele que acha que está demorando demais a volta, ou que até esquece que o Senhor voltará e que vai se entregando a um laxismo moral, que vai querendo viver de qualquer maneira. E o que toma conta do coração dele? O egoísmo, a maldade, a violência. E se a gente olha para isso, a gente poderia dizer que um coração que está cheio de maldade, violência e egoísmo já acabou. Então não precisa nem esperar o final dos tempos para ser condenado. Um coração que vive assim já está condenado. Já está sofrendo como que o fim da sua própria existência. Meus irmãos, olhar para o futuro e dizer Jesus virá, nos convida a permitir que a luz do seu amor já ilumine o nosso dia hoje. E então a nossa vida será plena, a nossa vida será vida. Caso contrário, e a gente tirando Jesus da nossa vida, o que acontece é que nós caímos numa escuridão que nos levará a cometer atrocidades. Coisas que nós vemos no mundo e que às vezes a gente diz, é o final dos tempos. Esta guerra, este egoísmo, esta violência e todas essas coisas é um sinal que está acabando o mundo. Realmente, para muita gente, o mundo já está acabando. Mas para você que tem fé, só está começando. Para você que tem Jesus, coisas melhores e maiores estão vindo. Por isso, independente do mal que nos cerca, independente de quando será a volta de Jesus, não nos esqueçamos jamais. Hoje, agora, é a oportunidade que Deus lhe deu para se preparar para o grande encontro da nossa vida. Senhor, nós abrimos o nosso coração e com a igreja suplicamos. Vem, vem ao nosso encontro, Maranatá. E que o Senhor nos ajude a vivermos bem este dia, no amor, na prudência e na fidelidade, para que estejamos prontos para a tua vinda gloriosa. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.